Agora é um momento muito importante. Eu quero convidar aqui os jovens que vão falar sobre algo que Deus fez na vida deles para compartilhar com vocês. Então, por favor, nossos jovens, vamos receber aí Karen. Que mais? Paradela, Maria. What else? Bianca. E quem mais? Pablo, por favor, vamos pegar. Vocês querem fazer em pé mesmo? Ou vocês querem se aproximar do pessoal? O que vocês fiquem à vontade, eu quero no microfone. Vocês querem um microfone individual ou vai um passando para o outro? Cadê os microfones, João? Tem mais microfone? Ah, tá tudo aqui. Bem, o que nossos jovens vão trazer hoje é algo para que nós venhamos aprender e ouvir algo que muitas das vezes pode testificar com aquilo que nós estamos passando. Não só vocês que estão aqui, mas você também que nos assiste pela internet. Então esse é um momento muito importante. Então dou a palavra a Karen. É quem vai ser? Karen? Então vai lá, Karen. Olá, graça e paz. Graça e paz. Tem um testemunho que eu já contei várias vezes aqui na igreja, mas eu acho que para este momento é super essencial, é necessário, e o nosso próprio bispo André fala que não tem um testemunho, não tem palavra maior, não tem ensinamento maior do que um testemunho, não tem pregação maior do que o nosso próprio testemunho. E antes da pandemia, eu adquiri um quadro chamado artrite reumatoide juvenil. Foi em 2019, se eu não me engano, eu adquiri esse quadro. E com o passar do tempo, a minha doutora ela falou: olha, essa situação ela não tem cura, é assim, você vai ter que conviver com isso. Alguns melhoram, outros não. E o melhorar melhorou, mas tem que estar naquela continuação, tem que cuidar, e nunca vai passar. Daí, um certo dia, eu comecei a piorar, não importava quantos remédios eu tomasse. E eu fiquei uns 2 anos na época, dessa forma. Eu fiquei presa dentro de casa, né, questão de pandemia, não tinha o que fazer. Minhas juntas começaram a inchar, começaram a ter como se fosse um líquido, uma água que é acumulada, e eu acordava todos os dias assim, travada. Todos os dias eu ficava encolhida na cama, eu dormia acompanhado. A gente sempre teve o costume assim, de dormir todo mundo junto, tá, a família. Eu gostava de dormir no sofá, e aí toda vez que eu acordava assim. Meu pai ele vinha me dar o meu café da manhã, e era uma situação que a gente sempre pensa, né? Nós somos humanos. Uma hora a gente sempre fica: nossa Senhor, por que eu estou passando por isso? Por quê? Às vezes as lutas a gente não entende, né? E então, todas as vezes eu acordava pensando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que acontece comigo? E eu acordava travada, eu não conseguia esticar, eu não conseguia dobrar, eu não conseguia fazer isso aqui. E eu parei com várias atividades na igreja na época. Eu até fiquei um pouquinho assim, meio distante de algumas coisas, porque eu não conseguia me ver daquela forma dentro da igreja. Eu ficava com vergonha e eu ficava: nossa Senhor, como é que eu vou estar dessa forma assim na igreja? Eu não tenho condições e tal. Eu fiquei até um tempinho meio assim, mas foi pouco tempo, graças a Deus. E chegou um momento que eu falei que eu sentia dores para dormir. Eu dormia com dor e eu acordava morrendo de dor, porque se eu ficasse parada muito tempo, doía, e se eu me mexesse, doía. Então eu não conseguia nem me mexer e nem ficar parada. E a situação foi se agravando, e aí eu cheguei num momento que eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu pedi para o Senhor me levar. Falei: Senhor, eu não aguento mais isso. Se for para viver dessa forma, eu prefiro que o Senhor me leve, porque eu
não aguento ficar dessa forma. E eu sei que os meus pais não gostavam de me ver daquela forma. Nenhum pai gosta de ver um filho debilitado daquela forma. E eu ficava, nossa, está todo mundo sofrendo. Eu sofrendo mais ainda. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve. E muitas das vezes eu ficava, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho que fazer algo, sabe, para que essa situação mude? E o Senhor, Ele ficava em silêncio. Eu ficava assim, eu preciso de uma resposta. Sabe aquela situação que a gente sempre se vê fazendo tudo na igreja, a gente vê tudo certinho, a gente faz tudo certinho, a gente está em tudo e a gente se vê numa situação que a gente fala, nossa Senhor, por que isso? Isso não faz sentido, sabe? E aí eu fui tratando, foi uma luta, fui passando por muitos exames e teve um período que, de repente, os meus exames eles começaram a se reverter, de uma vez, de repente. E aí eu fui melhorando. O meu quadro ele foi de uma hora para outra. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Antes de tudo acontecer, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E algo dentro de mim, mesmo que minha boca dissesse, Senhor, me leva, eu ficava, se o Senhor tem um propósito para todas as coisas, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar o Senhor falar algo. Não adianta eu fazer as coisas por impulso, porque o Senhor ele tem um propósito para todas as coisas. E eu não entendi aquilo, mas eu falei, Senhor, eu não entendo. Eu prefiro que me leve, mas se o Senhor tem algo na minha vida, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. De repente, de uma hora para outra, meus exames eles começaram a melhorar aos poucos, e chegou num momento que eu consegui voltar às minhas atividades normalmente. Eu conseguia já me servir sozinha um café da manhã, eu conseguia fazer as coisas sozinha, ainda com um pouco de dor. E até depois que eu entrei para o balé, as coisas foram me ajudando. E eu vejo que o tempo de Deus ele não é o nosso tempo. Às vezes ele nos deixa passar por processos, assim como quando o Senhor curou o homem cego, né? As pessoas perguntaram o que ele fez para merecer isso. Será que os pais dele pecaram? Ele estava ali justamente para que Deus fosse glorificado. Deus curou ele na hora e ele foi como um testemunho, entendeu? De que Deus podia fazer algo por ele. Só Deus poderia fazer isso, assim como ele fez na minha vida. Então eu fui melhorando cada vez mais. E aí chegou num período que eu fui numa das consultas, já faz um bom tempo. Eu fui numa consulta e a minha doutora falou assim, seus exames estão perfeitos, parece que você nunca teve nada. E toda vez eu lembro isso porque é uma coisa que para a gente é impossível. Eu tenho familiares que têm quadro disso e alguns não tiveram a mesma situação que eu. Então, ver que Deus me escolheu para ser um testemunho vivo do que Ele pode fazer e saber que Ele me curou para glorificar o nome dEle, é para isso que Ele me criou, foi para isso que Ele me deixou passar por um certo processo. E agora eu consigo fazer isso, eu consigo dançar, eu consigo fazer tudo, eu consigo pular, eu consigo me mexer, eu consigo trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar na época, eu sempre trabalhei em casa, no computador e tudo mais, e eu sempre sentia muitas dores. Teve até um período atrás que alguma coisa gerou um gatilho, foi uma coisa que eu peguei de peso, só que nem se compara com o que aconteceu antes. Simplesmente eu não sinto mais dor nenhuma, eu não sinto dores, meus membros não têm inchaço nenhum, eu estou bem, eu consigo me mexer, eu consigo andar e saber que tem pessoas que não tiveram essa cura, mas eu sou um testemunho um testemunho vivo de que Deus ele faz milagres. Então, assim como Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de qualquer um. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Sérgio. Amém. Graça e paz, igreja. O meu testemunho vai ser bem breve, até por causa do tempo. Nós temos 2 pessoas também para dar o testemunho. Mas, assim, lá no final do ano de 2020, eu tinha os meus 19 anos, época de pandemia, bem grave mesmo. Eu decidi, de alguma forma, empreender, né? Sempre tive essa visão. E eu comecei a vender camisas, né? Na época.
E nesse dia, já era verão, muito quente, eu fui no lugar específico que eu comprava as camisas para depois revender. E aí eu fui, já com o pensamento de pegar assim, uma boa quantidade para depois revender. E fui certinho, na paz, fui lá, comprei tudo que tinha que comprar, bermuda, camisa. Na hora da volta, eu estava já com 2 sacolas bem cheias, estava com bolsa, com celular, com carteira, tudo. E já era final do ano de 2020, então a gente estava se preparando para Natal, Réveillon. E quando eu peguei o ônibus cheio, primeiramente eu lembro exatamente da cena. Eu subi, passei da roleta e eu falei assim, eu sempre tenho o costume de sentar lá atrás. Então eu fui lá atrás, tinha lugar para eu sentar, mas eu não sei o que deu, fui assim, voltei e sentei no meio. Passou um pouquinho, 2 homens já anunciaram um assalto, armados. E, irmão, não tem arma mais poderosa que a oração. Eu lembro que eu era na época dos adolescentes, um professor que era daqui, ele nos ensinou que toda vez que alguém era rendido ao assalto, você faz assim com as mãos. E aproveita para fazer assim e ora, irmão, para repreender aquilo. E na hora eu pratiquei. E deu certo. Cara, eles assaltando, o ônibus estava cheio. Eles 2 estavam lá atrás onde eu iria sentar. Então, se eu provavelmente sentasse lá atrás, eu iria ser um dos primeiros a ser roubado. Mas eu fui lá atrás, não quis sentar, voltei e sentei no meio. E eles anunciaram o assalto. Eles estavam bem agitados, bem furiosos, sabe? Quando você vê que é realmente um espírito demoníaco que está ali sobre a vida deles, porque sem motivo algum estavam super furiosos, chegaram a agredir uma mulher também lá com a arma, eles assaltando todo mundo, e enquanto eles estavam rodeando aquele ônibus lá, eu estendi as minhas 2 mãos e comecei a orar. Era a única coisa que eu podia fazer ali. E realmente, praticamente todos do ônibus foram assaltados, menos eu. Glória a Deus. Eu estava com o celular, estava com 2 sacolas cheias, ia ser um prejuízo horrível, porque eu iria perder minha carteira, que tinha cartão de crédito, cartão de débito, tinha dinheiro da empresa, tinha toda a mercadoria, tinha identidade, tudo. Eu ia perder tudo, ia causar um grande prejuízo para mim e para o meu negócio. Mas para a honra e glória de Deus, pela oração que eu fiz naquele momento, Deus me livrou daquilo. Então, assim, não tem arma maior do que a oração. A oração é a nossa glória a Deus, poderosa arma que a gente pode enfrentar aí. Vamos louvar o nosso Amém? Senhor. Glórias a Pablo, Deus. Deus dá-nos o livramento. Bianca. Boa tarde, gente. Boa tarde. Antes de começar o meu testemunho, eu estava conversando com a Karen que todo dia eu trabalho numa clínica e todo dia eu trato no mínimo um paciente que tem artrite reumatoide. E eu nunca vi uma pessoa que foi curada dessa doença. Então, a Karen, de fato, é a primeira pessoa que eu vejo que está totalmente saudável, porque é uma doença muito agressiva. Então, de fato, dói muito, a pessoa fica muito limitada. E quando ela contou o testemunho, porque na época eu acompanhava, ela ficou até um tempo fora do balé, né? E depois, quando eu vi ela voltando, foi totalmente coisa de Deus mesmo. Então, gente, é bizarro como Deus faz. Agora, o meu testemunho. Na época, isso foi em 2021, eu estava nos adolescentes ainda, e era pandemia, né? 2020, 2021, e foi um ano muito complicado para mim. Eu recebi muitos diagnósticos, e como teve a pandemia, a gente tinha que ficar em casa, né? Não tinha contato com outras pessoas. Isso foi me deixando cada vez mais ansiosa. E aí eu tive que fazer muitos tratamentos. Eu tinha muitos amigos aqui na igreja, só que nenhum deles sabiam na minha situação, porque eu não tinha contato com eles diretamente, porque era tudo virtual, né? E aí acabou que eu fiquei muito mal, eu fiquei muito depressiva. E eu cheguei a ponto de
do que a Karen falou. Eu falei, Senhor, me leva, porque eu não estou nem eu não estou nem sobrevivendo, eu estou só existindo, não sabia mais o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, cara, não aguento mais, não é para mim. E aí eu lembro que foi num evento dos adolescentes. Eu não sei se vocês ainda têm Última Parada. Existe ainda esse evento, né? E aí, foi no dia 5 de dezembro. Eu lembro dessa data, assim, muito certa na minha mente. E foi um evento tipo como hoje. Teve brincadeira na quadra, teve churrasco, teve parte dos testemunhos da galera também, teve louvorzão. E aí, o nosso líder na época pediu para a gente escrever pegar um pedaço de papel assim grande, mas eu com vergonha eu peguei um pequenininho assim. E aí a gente tinha que escrever o que eu esperava do meu futuro ministerial. E aí eu escrevi, só que, gente, isso ia ficar com ele. Aí eu pensei, cara, eu vou escrever com uma letra bem feia, porque eu estava com vergonha dele ler o que eu queria, né? Então eu escrevi, amassei o papel e dei para ele. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, hoje foi o primeiro dia, depois de muito tempo, que eu me senti bem, eu me senti feliz. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei de felicidade. Porque eu chorei todos os dias do ano de tristeza. E foi o primeiro dia que eu tinha chorado de felicidade. E aí, depois daquele dia, foi um start. Aí eu pensei, caraca, foi como se fosse um avivamento, sabe? E aí, no ano seguinte, o apóstolo deu a palavra que seria o ano do avivamento. Por incrível que pareça. E foi o melhor ano da minha vida, gente. Foi apenas um dia de evento dos adolescentes, que poderia ser um dia comum, assim, de eu vir para a igreja, brincar e ter a palavra, e, enfim, assistir o culto, mas foi um dia muito transformador. E toda aquela ansiedade que eu estava sentindo, toda aquela depressão, passou como se fosse da água para o vinho. Eu não sei explicar, só quem estava ali, só eu consigo, assim, sentir realmente o que aconteceu. E ontem, eu estava voltando do trabalho e tinha um garoto no ônibus, sentado no chão do ônibus. E essa situação fez com que eu me recordasse de tudo que aconteceu comigo. Ele pegou o celular e ele começou a chorar falando com o pai. Eu não sei se ele estava fugindo de casa, eu não sei o que tinha acontecido, mas ele começou a chorar. E tinha 2 homens atrás desse garoto e eu estava de frente para ele. E eu fiquei encarando os 2 homens para tentar entender o que estava acontecendo com o menino. Aí os 2 homens sinalizaram que o garoto estava navalhado, que ele poderia estar, tipo assim, querendo cometer suicídio, né? Não gostaria de falar essa palavra, mas enfim, vocês entenderam. E aí eu fiquei preocupada, fiquei pensando, cara, que situação difícil. Porque um dos homens estava debochando da situação e o outro estava preocupado. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faço? Aí eles saíram do ônibus e o garoto continuou no telefone, gente, com uma cara de tristeza. Sabe quando você olha no olhar da pessoa, a pessoa está pedindo socorro, mas não tem como a pessoa gritar? Eu pensei, cara, meu ponto está chegando, mas eu preciso falar com essa pessoa. Aí eu pensei, cara, eu falo ou não falo? Aí eu fiquei naquela dúvida, né? Porque a pessoa fica meio travada. Aí eu fui lá e falei, boa tarde, estou te observando aqui. E o garoto era um garoto bem vestido, um garoto que você vê que é de família, sabe? Não era uma pessoa qualquer. E aí eu falei, eu estou te observando tem um tempinho e eu estou preocupada com você porque eu estou te vendo com um olhar muito triste. Você chorou, você está com parece que você está muito preocupado com alguma coisa. Você precisa de ajuda? Porque quando uma pessoa está assim, gente, o que mais a pessoa precisa é de ajuda, mas nunca aparece ninguém. Nunca aparece ninguém. Por mais que seja óbvio, não aparece, gente. Eu digo isso porque não apareceu ninguém para mim. Eu tive que procurar ajuda. E aí ele olhou para o meu rosto e ele falou, eu realmente estou precisando de ajuda. Eu falei, olha, eu vou ter que descer agora nesse ponto, mas eu posso orar por você? E ele falou, pode. Aí eu falei assim, você quer que eu ore agora ou você quer que eu ore no caminho para minha casa? Porque o meu ponto estava chegando. Ele falou assim, não, se for possível, você pode orar agora por mim? E aí eu fui, orei por ele, ele falou lá o nome dele. Ele ia tentar explicar a situação, mas eu falei, não precisa explicar a situação. Fui, orei por ele e na hora ele riu, ele sorriu, ele começou a chorar de alegria. E ele estava chorando de tristeza, tipo, há 10 minutos atrás, sabe? E eu fiquei pensando, gente, eu já estive numa situação dessa. De uma pessoa que está chorando de tristeza e do nada
Sabe, é como se fosse... sabe quando você está suado, você entra no chuveiro, você toma um banho, você fala, caraca, que sensação boa. É essa sensação. Aí eu pensei, olha, não sei se ele conhece Jesus, eu indo para outra clínica, né? Eu não sei se ele conhece Jesus, eu não sei, né, do que está passando na vida dele, mas eu espero de coração que algo mude na vida dele. E aí, isso eu nem imaginei que isso fosse acontecer ontem, né? Eu já tinha separado o meu testemunho para contar hoje, só que algo aconteceu ontem. Eu fui incrementando, eu falei, gente, é o que mais a pessoa precisa de ajuda. E aí, se vocês conhecem algum amigo, gente, por mais que você ache, esse meu amigo é muito meu amigo, não vou nem perguntar se ele precisa de ajuda. Gente, a pessoa precisa de ajuda, entendeu? Se você não consegue ajudar, chama uma pessoa que consiga ajudar, sabe? Já aconteceu muitas situações assim que eu não consigo ajudar a pessoa, então eu preciso chamar alguém que de fato consiga ajudar, porque a pessoa é um ser humano como todos nós e tem sentimentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus coloca no nosso caminho pessoas semelhantes àquilo que nós passamos para exatamente mostrar o Deus que nós cremos e neles, e ele ver em nós o que Deus fez é possível para ele. Como uma vez, pode vir, Pablo, estava no evangelismo e quem veio me procurar para falar foi uma pessoa que também estava com uma pessoa com câncer no hospital. Bispa Ione, tinha um jovem também com o mesmo caso que eu tive, e eu dei uma palavra e ela contou o meu testemunho para esse jovem, e ele já não tinha mais, ele estava totalmente depressivo, e ela falou do milagre que Deus fez na minha vida, e esse jovem, inclusive ele ficou de fazer uma visita aqui, saiu, está bem, graças a Deus, com a mesma situação. Então, Deus, aquilo que nós passamos é para nós mostrarmos o Deus de milagre que nós cremos. Amém? Vai lá, Pablo. Oi, gente. Não sei se é boa tarde, boa noite. Então, hoje eu vim contar o meu testemunho de vida, né? É um pouco longo, então eu vou tentar resumir um pouco, tá? Quando eu nasci, eu já nasci sendo um milagre, porque a minha mãe, ela tinha uma complicação que o útero dela era muito para dentro, então ela não podia ter filhos, né? Nisso ela ficou 10 anos tentando ter filhos, percas e vindas, e assim eu cheguei e o médico falou para ela, Vera, o nome da minha mãe é Vera, ele não vai sobreviver, porque eu fui gerado com mioma. Eu não sei muito o que é o mioma, mas é algo que acaba afetando, né, o bebê. E nisso eu fui crescendo, me desenvolvendo na barriga da minha mãe, e eu nasci. E o médico falou que, até é hilário isso, que eu comi um mioma. Se não fosse eu, né, ter lutado, eu não teria sobrevivido, porque o mioma ia enrolar no meu pescoço, enfim. E eu fui crescendo, né, com muita alergia, que eu me lembro, eu nasci com bronquite, até hoje eu tenho, mas graças a Deus, Deus está curando, Deus está me tirando dessa enfermidade. E eu fui crescendo, tive bronquiolite, tive muitas complicações. E a minha família, ela sempre foi de um berço católico, ligada ali no catolicismo. Eu falo que a minha mãe, ela é politeísta, né? Ela tem várias religiões. E eu fui crescendo. E nisso eu ia na igreja católica, ia na igreja evangélica. E chegou assim que, acho que nos meus 12 anos, eu comecei a me aproximar de uma prima minha que morava na mesma rua que eu moro. E ela já era ligada com o espiritismo. E ali eu comecei. Aí eu tinha muita vergonha de falar sobre esse assunto, mas agora eu não tenho vergonha porque Deus me salvou. Amém.
Então, eu comecei a ir para o espiritismo, pegar doce, né? Porque criança que não tem nenhuma religião vai pegar doce, pega doce. E nisso eu fui me aprofundando, né? E no meio disso, a minha mãe teve um câncer. Ela teve câncer de mama. E que eu me lembre, ela passou por muitas tribulações. Ela operou, aí deu uma bactéria na mama dela, Staphylococcus aureus. Aí ela teve que passar por hiperbárica. Enfim, foi uma luta bem grande. E nisso ela foi para uma igreja evangélica. E lá ela passou 2 anos. E nisso, a pastora pediu doação de roupa para doar, né? Para a pastora doar as roupas. E a minha mãe foi e deu. Só que a pastora estava vendendo as roupas, um valor um pouco maior. E a minha mãe, isso eu falo que é um erro dela, porque a gente está aqui, eu falo por mim, eu não estou aqui por pessoas, estou aqui por Deus. Então, se alguém errar, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou seguir, porque o meu alvo aqui é Cristo, não são pessoas. Mas, infelizmente, a minha mãe não teve essa mesma concepção que eu tive, que eu tenho. E ela se afastou. Nisso que ela se afastou, ela começou a ir para o kardecismo, né? E nisso eu fui com ela. E ali, entre os meus 12 anos, fiquei ali no kardecismo. E que eu me lembre, a minha mãe tinha umas amigas lá do kardecismo que levou ela para o espiritismo. E eu já estava meio, né, no caminho com a minha prima, então eu fui com ela. E assim, eu não me sentia bem. Mas eu era muito pequeno para entender, eu não tinha um amadurecimento. E eu chegava lá e não me sentia bem, né? E comecei a ir, comecei a frequentar. Nisso chegou o 6º ano da minha escola. E ali, acho que foi no final de 2020, não me lembro. Gente, eu esqueço as coisas. No final de 2020 eu conheci a Rayane. Já conheci a Manuela eu conheci desde o 4º ano, né? Mas aí ela saiu da escola e depois ela voltou para a escola de novo. Aí a gente ficou na mesma sala. Isso era aquela febre de filha de toys, sabe? Aqueles bagulhinho. E eu me aproximei da Rayane e da Manu por causa disso. Que a Rayane levava muitos negocinhos para a escola para ficar brincando. E lá comecei a conversar e tal, mas eu estava no negócio lá do espiritismo. E a Manuela veio aqui para a igreja, né, veio visitar. Eu falei, cara, eu quero ir. Falei, caramba, eu quero ir. Aí eu vim. Nisso que eu vim, eu me senti tão bem. Sabe, quando você está numa situação que você chega num lugar que tudo parece que, sabe, todas as dificuldades, as suas preocupações, elas somem. E que eu me lembre, eu cheguei aqui, né? Não cheguei para... eu não entendia muito da palavra. E eu fiquei assim, vindo até 2024, que veio o retiro. E ali no retiro eu falo que foi o meu ponto em que eu confessei Jesus. Porque até o retiro eu estava só aqui na igreja, fazendo bagunça, falo mesmo. Fazendo bagunça, para quem não sabe, eu sou muito agitado. Então eu estava aqui correndo para lá e para cá. E no retiro eu confessei a Cristo. Eu me lembro que eu não sabia nada, eu não sabia nem que era lei. Não sabia nem se existia lei, se existia graça. Só sabia que eu cria em Jesus e é isso. Eu não sabia de nada. E nisso eu tive uma experiência com Deus e eu falei, caraca, eu nunca me senti tão completo. Sabe quando você tem um vazio e do nada esse vazio é completo? Cara, eu falei, é isso que eu quero. Que eu me lembro, eu estava no culto, eu saí do culto, né, no retiro, e eu cheguei para o Natan e falei, Natan, você pode me ensinar mais um pouco?
você pode me ensinar a orar? Porque nem orar eu sabia orar. Eu só sabia orar o quê? O Pai Nosso. E como eu era de berço católico, eu sabia orar a Ave Maria. E eu nem sabia que a Ave Maria também não fazia parte do catolicismo. Então eu pedi ele para me ajudar, para me permanecer. E eu falo que não é fácil você permanecer, porque eu tive que renunciar a muitas coisas. Renunciei o palavrão, eu renunciei às minhas amizades, porque assim, eu era muito influenciável. A Rayane sabe, eu era muito influenciável. Então, eu fui melhorando, né? Estou melhorando, né? Porque a gente vai evoluindo. E Deus foi me moldando, né? Eu também, depois do retiro, claro que eu tive algumas recaídas, né? Me afastei, mas Deus me puxou, vem aqui que você é meu. E agora eu posso falar que Deus me tirou do fundo do poço, onde que eu não via esperança, eu não via salvação, eu não entendia nem o que era salvação. E Deus me tirou do fundo do poço. E assim, em questão da minha mãe, da minha família e do meu pai, eu falo que tudo Deus tem um tempo perfeito. E a minha mãe, graças a Deus, ela não vai mais no kardecismo, ela não vai mais no espiritismo. Ela tem assim, ela ainda está num momento ali de encontro, né? Mas eu creio que Deus vai trazer ela, porque assim, ela foi liberta de 2 cânceres. Ela teve 2 cânceres nas 2 mamas. E Deus curou ela, e eu creio que um dia ela vai estar aqui. E ela vai poder contar o testemunho dela. E é isso, gente, meu testemunho. Muito Glória obrigado. a Deus. Que testemunho maravilhoso de todos eles. Esse é o Deus que nós cremos, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, por favor. Intercessores. Músicos. Deus é maravilhoso. Agora vamos relaxar um pouquinho, porque Deus tem algo grande ainda para fazer. Vamos nos colocar nosso coração, fechar os nossos olhos, vamos conversar com o Senhor. Quem vai ser começar? Quem é que vai começar? Glória a Deus. Glória a Deus. Juventude, eu gostaria de chamar todos mais para frente aqui. Pode vir. Vem aqui mais para frente, ó, tem um espaço aqui, pode vir mais para cá, se espalhem. Nesse momento eu queria trazer a memória de vocês, porque nós estamos aqui, porque nós somos um corpo de Cristo. E eu sinto no meu coração que o Senhor tem o desejo de fazer algo de novo. Eu não sei como que você chegou, assim como o Pablo, eu não sei como que você chegou até aqui. E talvez alguns tenham nascido na igreja, já são cristãos de berço, mas eu desejo e creio no meu coração que talvez existam pessoas aqui que já estejam aqui na casa de Deus há muito tempo, que vivenciaram muitos milagres, mas o Senhor deseja fazer de novo. Então Abacuque diz: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Então eu creio que o Senhor tem o desejo de avivar coisas grandes no coração de cada um de nós aqui. Então eu gostaria que cada um de vocês nesse momento se colocassem diante de Deus em oração. Eu vou começar orando pelas famílias, mas estejam em espírito de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com o coração disponível, Senhor.
Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, porque nós somos Teus filhos, Pai. O Senhor nos deu uma identidade, o Senhor nos deu uma mente e um coração, Pai, capazes de pensar, de sondar, de entender, de compreender, de obedecer. E por isso, Senhor, segundo a Tua verdade, Jesus, também, Senhor, nos submetemos à autoridade absoluta de Deus. A Tua palavra de Deus diz, assim como Paulo diz, eu, servo do Senhor. Paulo, assim como ele disse do original doulos, significa servo total e absoluto do poder de Deus. Nós somos servos, nós somos escravos de Deus, totalmente submetidos à autoridade absoluta do Senhor. Por isso nós submetemos as nossas casas, submetemos as nossas vidas, submetemos os nossos corações, as nossas famílias, submetemos os nossos anseios, submetemos as nossas frustrações e submetemos nossos sonhos e vitórias. E nós declaramos, Senhor, que nós somos seus servos, Pai. Que, Senhor, nós não servimos aos nossos próprios desejos, nós não servimos às nossas próprias vontades, nós não servimos às narrativas que o mundo tem a respeito de nós não servimos ao temor dos homens, mas nós servimos debaixo de um temor ao Senhor. E nós declaramos nessa noite que nós tememos ao único nome que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Senhor, nesse momento, Senhor, intercedo pelas nossas famílias, Pai. Senhor, nós declaramos, Pai, que as nossas casas, nossas famílias estão debaixo do poder e da autoridade do Teu nome, Senhor. Nós declaramos que os nossos pais são totalmente dirigidos pela autoridade de Deus, Pai. Estão instituídos pela autoridade e sabedoria, Senhor, no sacerdócio, não somente na administração, mas também na criação dos seus filhos, Pai. Pois eles têm a autoridade e o dever e o comando de direcionar eles como flecha para um alvo, Senhor. Então assim nós declaramos, Pai, que sobre a mente e os corações dos pais, Senhor, dos avós, Pai, daqueles que são responsáveis, Pai, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, Senhor, nós declaramos sabedoria divina para que eles possam orientar os seus filhos dentro dos caminhos do Senhor, Pai. Nós declaramos também, Senhor, que os casamentos, Senhor, sejam totalmente transformados, restituídos, que a aliança venha a ser preservada pela palavra de Deus e que o caráter venha a ser transformado desde o centro do coração, na mente e nas ações, Pai. Que todo casamento venha a ser restituído para que isso possa, Senhor, trazer, Pai, consequências, Pai, maravilhosas sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Também declaramos, Senhor, que aqueles que são, Pai, adolescentes, jovens, cada um daqueles que representam aqui a filiação dentro da sua casa, Senhor, nós declaramos o entendimento de quem eles são em Cristo. Nós declaramos que as suas vidas são bem posicionadas, que são filhos abençoados. Nós repreendemos toda a rebeldia, nós repreendemos toda a desobediência, nós repreendemos todo o desvio de caráter, repreendemos todas as vozes em nome de Jesus, todas as vozes que tentam se levantar nas escolas, nas faculdades, na internet, que venham para tentar apagar as direções e os comandos de autoridade que os seus pais têm dado para os seus filhos, Senhor. Toda influência contrária, toda influência do mal que tenta vir contra a vida dos seus filhos, sejam repreendidos agora em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos, Senhor, que vale mais a palavra de Deus dada pela sua família do que as vozes desse mundo, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dos seus filhos que a palavra de Deus tenha mais peso do que as orientações do inferno contra a vida dos seus jovens, Pai. Em nome de Jesus. E nós declaramos assim como a tua palavra diz, Pai. Em Josué diz, Pai: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Seus deuses a quem aos pais serviram, cuja terra de vocês estão morando. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós não vamos seguir os passos, Senhor, daqueles que se desviaram no passado, mas eu e a nossa casa, declare nessa noite, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor, Jesus. Nós entregamos nas suas mãos, Senhor, a nossa rotina, entregamos nas suas mãos as nossas preocupações, entregamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos responsáveis, Pai,
Aos nossos queridos, parentes amados, Senhor, que ainda não se encontraram nos caminhos do Senhor, mas nós declaramos, Senhor, que a vida deles pertence a Ti, Pai. E que nós declaramos que através de nós, Pai, das nossas vidas, Senhor, nosso testemunho vivo vai alcançar e vai transformar a vida dessas pessoas, Pai. Nós declaramos mais uma vez, Pai, nós te amamos, te bendizemos, Senhor, e declaramos a nossa casa pertence a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Estamos guardados nas Tuas mãos, Senhor. Estamos guardados por Ti, Jesus. Oh, Senhor, estamos guardados nas mãos daquele que é o Pai de toda cura. Aquele que pode fazer o impossível acontecer. Eu sou um testemunho vivo, Pai, de quem Tu és. De que Tu és um Deus poderoso que pode fazer algo que ninguém nunca imaginou. Assim, Pai, como Jesus fez a Bartimeu, o cego de Jericó, quando Jesus chegou a ele e disse: o que Tu queres que eu te faça? Se às vezes nós não pedimos a Deus, se não dermos um passo de fé, o Senhor, Ele continua em silêncio, porque Ele quer ouvir a tua boca. Ele diz: o que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres de mim? E Ele disse: eu quero voltar a ver. Eu quero ver, que eu torne a ver. E assim Jesus fez, porque Ele confessou com seus lábios o que Ele queria de Deus. O que Jesus podia fazer, Ele fez, porque o confessar tornou realidade. A fé, a prática daquele homem fez se tornar realidade. Então que nós possamos, Senhor, te confessar com os nossos próprios lábios, Senhor. Às vezes a cura pode ser emocional, pode ser física, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis, não há impossíveis para aquele que fez o céu e a terra. Todas as coisas foram criadas por Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos saudáveis, para sermos vencedores. Aqueles que correm não se cansam. Foi para isso que Ele nos criou, para o louvor da Tua honra e glória. Ele nos criou com um propósito. Mas se nós não confessarmos, se não falarmos: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, que a cura chegue em minha vida, mas eu preciso de Ti, Jesus. Que a cura chegue em minha vida, não sei em que área, Pai, mas a área que o Senhor conhece. E com os nossos lábios nós confessamos: famílias saudáveis, famílias benditas, famílias que foram renovadas por Ti, Jesus. Nós confessamos a Ti, Jesus, cremos que Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor tem saúde para as nossas vidas. O Senhor tem bênçãos, o Senhor tem milagres, prodígios e maravilhas aqui presentes nessa tarde. Milagres, Pai, testemunhos vivos da Tua glória. Nós somos um testemunho vivo de quem Tu és. Somos testemunhos, Senhor, de coisas que nós não vemos, coisas que vemos. Sabemos que até mesmo enquanto estamos distraídos, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das nossas vidas, até mesmo enquanto estamos descansando. Enquanto nós estamos com os nossos olhos fechados, Ele está com a tua mão poderosa acima das nossas vidas. Ele está cuidando de cada um, cuidando de cada coração, cuidando, Pai, das nossas vidas. Porque nós vivemos não para nós, mas para Ti. Foi para isso que o Senhor nos criou. E que nós possamos, Senhor, sermos usados, Senhor. Pai, que vidas sejam transformadas através dos nossos testemunhos. Porque há aqui pessoas, Pai, que enfrentam problemas, Senhor. Pessoas que enfrentam provações, Senhor, em diversas áreas. Às vezes muito mais áreas do que nós passamos, mas o Senhor sabe. O Senhor tem a resposta. O Senhor tem a solução para todas as coisas. Assim como o Senhor fez na minha vida. Algo que todos diziam que não poderia acontecer. Algo que é impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Nos entregamos a Ti, Jesus, a nossa vida, Pai, que foi o Senhor mesmo quem nos deu. Entregamos a Ti porque sabemos em quem nós temos crido. Em um Deus que não falha, um Deus que não muda, um Deus que criou o céu e a terra. É o Deus que nos deu a vida. É o Deus que nos deu o privilégio de acordarmos hoje com vida. Ele nos deu vida e vida em abundância.
vida, Pai, para ser um testemunho da Tua glória, para sermos um canal do Teu fluir, para que sejamos aqueles que levarão a Tua palavra, aqueles que precisam ouvir. Nós somos saudáveis, Pai, somos mais que vencedores, somos abençoados por Ti, fomos libertos, Pai. A cura chegou até as nossas vidas, até as nossas casas, Senhor, nossos familiares. Amado, esteja em concordância com os seus familiares, porque o Senhor está com a tua mão poderosa nos seus lares. Nós estamos aqui, mas Deus cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso lar, Ele cuida de todos nós. E sabemos, Pai, que mal nenhum pode nos atingir, praga nenhuma chegará até as nossas tendas, praga nenhuma chegará até os nossos lares. Vírus, Senhor, qualquer situação que venha tentar contra a nossa saúde, ela já bateu em retirada, porque o Senhor nos faz saudáveis. Tomamos posse, Pai, nosso corpo é saudável, nossa mente é saudável, Senhor, e nós glorificaremos o Teu santo nome por toda a eternidade, em nome de Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu peço para que todos vocês se rendam e entreguem todo o coração de vocês. Hoje eu creio que Deus está quebrando toda a prisão emocional, tudo que vem te aprisionando, Senhor. O Senhor está quebrando, está libertando e está trazendo cura, Senhor. O Senhor está curando cada mente, Senhor. Está trazendo paz interior. O Senhor está libertando, e como falamos hoje no discipulado, Ele já levou os nossos pecados, Ele já nos libertou, Ele já nos lavou, e hoje você está livre. Hoje você não precisa estar remoendo essa culpa. Hoje você não precisa estar se culpando por tudo aquilo que você acha que Jesus não perdoou, porque todos os seus pecados foram levados naquela cruz. Eu creio que hoje o Senhor está libertando toda a depressão, toda a ansiedade, está trazendo cura, está libertando, e hoje todos vocês vão sair daqui curados e livres. Livres porque o Senhor já fez isso por nós, porque o Senhor já se entregou no nosso lugar. E todos vocês aqui têm uma identidade, todos vocês aqui têm pessoas que amam, todos vocês aqui têm por quem e por onde procurar ajuda. E eu creio que o Senhor está fazendo um grande milagre através da vida de vocês. E que vocês serão uma geração que vai levar o Evangelho aonde quer que vocês estejam. Uma geração que vai levar cura e libertação aonde quer que vocês forem. E um dia, como a gente fez hoje, vocês estarão em cima desse altar, vocês estarão nas ruas, vocês estarão no ônibus, aonde quer que for, dando esse testemunho firme. Eu creio que o Senhor já quebrou todo o choro, eu creio que o Senhor já libertou de toda dor, eu creio que o Senhor está zelando pela vida de cada um de vocês que está aqui nesse lugar. Então eu peço que vocês creiam, eu peço que vocês se derramem aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode libertar isso de vocês. Ajuda, Senhor. O Senhor vai te ajudar, e você daqui a um tempo vai poder ajudar outras pessoas. Você vai sair daqui ajudando outras pessoas, porque Ele já fez a obra que Ele fez, é completa, e Ele já ajudou vocês. A obra dele é completa na vida de vocês, e vocês não têm que temer. Ele já te ajudou, Ele já te libertou, você é salvo, vocês são uma geração eleita, uma geração liberta. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já fez, o Senhor já operou um milagre sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu santo nome, meu Deus. Antes de pedir qualquer coisa, nós queremos ser sempre gratos ao Senhor, Pai, por tão grandes benefícios, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, por vir nessa terra, Pai, num único propósito, Pai, se entregar, carregar sobre si, Pai, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas ansiedades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus, e por suas pisaduras nós já fomos e nós somos sarados, Senhor. E com essa certeza, Pai, nós oramos e intercedemos agora, Pai, sobre a vida financeira do seu povo, meu Deus. Uma área tão importante de nossas vidas, Pai, onde vem o nosso sustento.
de casa, dentro da família, Pai, ao redor desse mundo, Pai. Nós sabemos, Pai, que a cada suor do nosso trabalho, Pai, o Senhor venha recompensar, Pai. Que nós não estejamos presos, Pai, a homens, Senhor, a recompensas de homens, Pai, mas que nós temos esperança na sua recompensa, Senhor. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6:25. Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus sustenta as aves, quanto mais a nós, quanto mais a vós, que vale muito mais do que as aves. Então, Senhor, nós lançamos sobre Ti, Pai, todas as nossas ansiedades a respeito do nosso futuro, da nossa vida financeira, todo o suor do nosso trabalho, todo o fruto, Pai, que venha cair em terra fértil, Pai, que através disso, do nosso trabalho, Pai, o Senhor venha manter o nosso coração íntegro, o nosso coração reto. Não permita, Senhor, que venha nenhuma proposta, Pai, que possa nos derrubar. Não permita, Senhor, que venha em nossas vidas pessoas que tentam lançar planos que não vêm de Ti, Senhor, mas que no tempo certo o Senhor tenha recompensa sobre a nossa vida. Se em algum momento, Pai, nós temos em algum momento a nossa vida em escassez, Pai, no ramo material, nós temos certeza que o Senhor já supriu todas as coisas. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então é por isso, Senhor, que nós não vamos andar ansiosos, nós não vamos andar perturbados em relação ao futuro. Nós sabemos que a nossa vida não depende desse governo terreno, nós sabemos que a nossa vida não depende de ser humano, nós sabemos, Senhor, que a nossa vida não depende de governantes, de políticos. A nossa vida pertence e depende a Ti, Jesus. Não importa o cenário atual, não importa a economia do Brasil, do país, do mundo, não entraremos em colapso, porque nós estamos sob o Seu governo, nós estamos debaixo da Sua autoridade, Senhor, e é por causa disso que nós intercedemos, nós oramos pela vida financeira do Seu povo. Há prosperidade sim, há prosperidade sim. O Senhor está nos nossos negócios, o Senhor está à frente do nosso trabalho. Nós agradecemos ao Teu santo nome. Não importa as circunstâncias da vida, não importa o que estejamos passando financeiramente nesse momento, em tudo há um propósito. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então as circunstâncias que estão em nossa vida financeira não é para nos derrubar, não é para nos matar, mas sim para fortalecer a nossa fé, porque Deus tem muito mais para nossas vidas. Então por isso que é necessário a gente se entregar. Primeiramente, não pensar em dinheiro em primeiro lugar, mas o Senhor em primeiro lugar, Jesus. Então nós lançamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Nós lançamos a nossa família diante de Ti, a nossa saúde, o nosso trabalho, o fruto da nossa recompensa, Senhor. O Senhor sustenta a nossa casa, o nosso lar financeiramente, e há sim prosperidade para o Teu povo. Nós Te agradecemos e exaltamos o Seu nome, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós, Pai, declaramos agora o Teu agir, Pai. Nós nos posicionamos agora numa oração de guerra espiritual, Senhor, pelas escolas, pelos estudos dos Seus filhos, Senhor. Como diz em Provérbios 16:3, entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Nós agora declaramos, Pai, que as escolas, que as faculdades, que os locais onde seus filhos estão, Senhor, não é um local, Pai, onde eles vão se perder. É um local, como aconteceu com o Pablo, Pai, através da Rayane e da Manu. É um local de transformação de vidas, Pai. É um lugar onde seus filhos irão mostrar a Tua luz, Senhor. É um local, Pai, onde verão o agir do Senhor transformando realmente vidas. Seus filhos agindo, seus filhos, Pai, proclamando a Tua verdade, se posicionando, Senhor. Nós declaramos agora que qualquer ataque do inimigo, Pai, contra as nossas sociedades, contra as nossas escolas, contra as nossas faculdades, Senhor, onde seus filhos estão sendo preparados para o futuro, para aquilo que o Senhor colocou em seus corações, Senhor. Que eles entendam o seu propósito, que eles entendam o seu chamado, que eles vejam que o Senhor tem algo muito grande preparado para cada um, Pai. Aqui irão sair pessoas que vão declarar as Tuas verdades.
a todo o país, Pai. Pessoas sairão daqui, irão além das nossas fronteiras, irão a outros países, irão proclamar a graça, Senhor. Irão se posicionar, irão mostrar que o Senhor é o Rei de Reis, Pai. Nós damos ordens, Pai. Damos ordens no mundo espiritual. Nós nos posicionamos no mundo espiritual, como teus filhos, como Pai, tendo identidade no Senhor, enraizados no Senhor, firmados no Senhor. Queremos ser usados por Ti, queremos ser usados pelo Senhor onde estamos. Queremos transformar nossas famílias, queremos transformar nossas vidas, vidas dos nossos amigos, queremos ajudar aos outros, Pai. Quer que haja perdão, quer que haja união, quer que haja a Tua verdade, a Tua palavra sendo pregada, Pai. Não estamos aqui por acaso, o Senhor não nos plantou do Evangelho da Graça por acaso. O Senhor está levantando a geração, Pai, que irá mostrar ao mundo a Tua volta, Senhor, que irá preparar o mundo para a Tua volta. Então nós nos posicionamos, Pai, em cada escola, Pai, que o Senhor posicione seus filhos, renovando as suas mentes, renovando seus corações, que eles não se percam, que eles não, Pai, se misturem com grupos que não devem, que eles não se misturem com pessoas que não devem, que eles saibam o seu local, o seu lugar, que eles saibam que estão ali para mostrar quem é Deus, que eles estão ali para ser um bom testemunho, um testemunho de verdade, um testemunho, Senhor, que irá declarar a Tua verdade, a Tua vitória, que sejamos, Pai, Bíblias vivas, Senhor, para aqueles que possam nos ler, sermos transformados através de nós, Senhor. Que aqui todas as pessoas vejam através de nós a Sua luz, o Senhor. Que possamos não refletir a nós, pois nós temos que diminuir para que o Senhor cresça, mas que nós possamos refletir o Senhor através de nós, Pai. Que possamos refletir o Cristo verdadeiro que morreu na cruz por nós. Que possamos refletir aquele, Pai, que é o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o Alfa, o Ômega, o verdadeiro, Pai. Aquele que tem tudo sobre a palma das suas mãos, aquele que estende o céu como cortina, aquele que ninguém pode ver e está em luz inacessível, Senhor. Nós queremos ver o Teu agir, queremos ver o Senhor proclamando a Tua verdade, Pai. Nós oramos contra todos os ataques que o inimigo pode tentar, se ele tenta afetar a mente, se ele tenta afetar a vida física, se ele tenta tirar seus filhos das escolas, das faculdades, se ele torna difícil entrar numa faculdade, nós agora nos liberamos, Pai, no mundo espiritual. Todos aqueles que estão tentando um concurso, que estão se preparando, todos aqueles estão agora recebendo de Ti, Pai, sabedoria, conhecimento, força de vontade para estudar, força de vontade para Te buscar, força de vontade, Pai, para almejar aquilo que o Senhor preparou para eles, Senhor. Declaramos agora quebradas todas as cadeias, todo ataque mental, todo ataque que pode impedir os seus filhos de quererem, Pai, buscar um futuro melhor. Que cada um aqui transforme as suas famílias, Pai. Que sejam filhos, Pai, que mostrem aos seus pais que eles têm um filho verdadeiramente firmado em Cristo. Que eles transformem as suas famílias para melhor. Que eles ergam famílias, Pai. Famílias que irão mostrar que o Senhor, Pai, é o Todo-Poderoso. Famílias que irão transformar a sociedade. Famílias que irão levar a Tua luz, Pai. Pai, a todos aqueles que vão Te conhecer, pois o Senhor há de buscar todas as ovelhas, Senhor. Oramos pelas faculdades, oramos por aqueles locais que hoje estão em posse, Pai, do inimigo. Nós tomamos de volta, Pai, nós tomamos posse, nós damos ordens aos anjos, ao mundo espiritual, que isso nos pertence, pois o Senhor já tomou posse disso para nós na cruz, e nós tomamos posse das Tuas obras, nós tomamos posse das Tuas bênçãos, Senhor. Nós queremos ver o Teu agir nas nossas vidas, nós queremos entregar tudo a Ti, Pai. Nós quebramos agora todo ídolo, tudo aquilo que possa nos tirar do Senhor, tudo aquilo que possa desviar nossos caminhos. Nós quebramos o vaso diante de Ti, Pai. Nós quebramos aquilo que não é Teu, aquilo que, Pai, possa nos desviar, possa nos fazer esfriar, Pai. Se há alguém aqui em esfriamento espiritual, nós quebramos isso agora, Senhor. Que o Senhor reacenda a chama, que o Senhor reacenda o braseiro, que cada família, que cada um aqui seja um braseiro nas suas escolas, em tudo, Pai. Em nome de Jesus, assim nós declaramos e tomamos posse, Pai. Amém. Deus, eterno soberano Pai, em concordância com isso, ó Senhor Jesus. Deus, eu oro pelas instituições brasileiras, ó Pai, que têm sido tão colapsadas, ó Senhor Jesus. Um Brasil que a cada dia mais fica mais inseguro, ó Senhor Jesus. Deus, eu oro a Ti, ó Pai, que daqui sairão pessoas poderosas, ó Pai, muito usadas por Deus, ó Senhor Jesus. Porque, ó Senhor Jesus, o avivamento, ele não vai acontecer, ele já está acontecendo neste país, ó Senhor Jesus, e vai ser através de cada um destes jovens, ó Pai. Aqui é um quartel de preparação, porque a guerra é lá fora. O ID que é tanto pregado aqui não é simples, um simples jargão, não é simplesmente uma camiseta, é as nossas vidas. Muitas
muitas das vezes as pessoas vão ver, ó Senhor Jesus, o nosso testemunho através das nossas vidas, ó Pai. Muitas pessoas vão conhecer a Ti, ó Pai, através das nossas vidas, ó Senhor Jesus. Então ora a Ti, ó Senhor Jesus, por um país melhor, ó Pai, por um país, ó Senhor Jesus, aonde mais pessoas e cada vez mais venham a Ti conhecer, ó Senhor Jesus, venham a viver de acordo com a Tua palavra, ó Deus. Deus, eu oro a Ti, ó Senhor Jesus, para que a cada dia mais, ó Pai, mais cristãos sejam postos nas instituições, ó Pai, mais pessoas que honrem ao Teu nome verdadeiramente, ó Pai, que não se corrompem por punhados de dinheiro, que não se corrompem por poucas moedas de prata, ó Pai, que não se corrompem por poder, que não se corrompem, ó Pai, por simplesmente coisas vãs dessa terra, não, mas que sejam pessoas que tenham os olhos voltados para o reino, ó Senhor Jesus, que sejam pessoas focadas em engrandecer o Teu nome dia após dia, ó Senhor Jesus, que sejam pessoas, ó Pai, que se preocupem com a nossa segurança, ó Senhor Jesus, que se preocupem em propagar o Evangelho com as suas próprias vidas, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Senhor Jesus, para que o Senhor sempre continue usando esses jovens, ó Pai, para que o Senhor sempre, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, continue transformando, ó Senhor Jesus, continue mostrando, ó Pai, a Tua glória para eles, para que daqui de dentro, lá para fora, eles sejam exemplos para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, ó Senhor. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. E nós sabemos, Pai, que Tu és tudo em nós. Tu és, Senhor, o que temos de mais precioso, Pai. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que se cremos, Senhor, por isso confessamos que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, Pai. E se crermos, Senhor, com fé, o Senhor há de fazer maravilhas no nosso meio. Senhor, nós temos certeza, Pai, que aqueles que Te buscam, Te encontram. Senhor, aqueles que buscam a Ti, Pai, somos, Pai, como aquele salmista que elevamos os nossos olhos para o monte, de onde pode vir o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu estás nesse lugar. Aleluia. Irá cumprir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, na nossa vida espiritual, Pai, porque já entregamos todo o nosso ser a Ti. E se há alguém aqui que precisa fazer isso, aproveite esse momento para entregar tudo aos pés do Senhor. A sua vida, tudo que tens, tudo que és, porque sabemos, Senhor, que Tu és o dono de tudo. Ele cumprirá aquilo que nos prometeu, todo o propósito para o qual fomos criados. A tua vida, ela tem um propósito muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Mas hoje, Senhor, dizemos: eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, aonde queres, Senhor. Envia-nos, Senhor, assim como a Jeremias, Pai. Porque Ele cumprirá. Agindo Deus, quem o impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há montanhas, não há palavras que possam impedir o agir do nosso Deus. Então que possamos iniciar esse louvorzão declarando: Ele cumprirá, Senhor, Aleluia. Tudo aquilo que nos prometeu. Glórias a Deus. Ele cumprirá a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Então, Senhor, seremos, Pai, mesmo como Jó, em situações, Senhor, de adversidade, aí iremos, Senhor, adorar o Seu nome, iremos declarar que Tu és santo, Senhor, que Tu és justo e um verdadeiro Deus para nós, Senhor. Então que você possa ter o teu coração de adorador nesse momento em espírito e verdade, para declarar com entendimento que agindo Deus, quem impedirá? Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Amém? Aleluia. Agindo Deus, declara: quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar, não vou temer.
sabemos que Tu és sublime, maravilhoso, Senhor, um conselheiro, Deus forte e poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E Te louvamos e exaltamos, Senhor. Amém. Que nesse mesmo espírito você consiga continuar nessa adoração.
nessa ambiência, e eu te convido agora a entregar tudo que você tem, a entregar o seu aleluia, entregar, quem sabe, a sua vida finalmente a Deus. Apesar da repetição, essa música ela tem um significado muito forte, e que vocês consigam reconhecer esse significado e fazer ela uma verdade na vida de vocês, que vocês consigam ficar que nem os anjos na visão de Isaías, que cantavam santo, que cantavam glórias, que bendiziam o nome de Deus. Amém? é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
melhor que a vida é o teu amor. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. E quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Este som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, 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 este som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, este som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, santo, este som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo. Ele é santo. Amém, glórias a Deus. Que você possa continuar nesse mesmo espírito de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso. Nós podemos ver na nossa vida, através do agir dEle, o poder dEle, que nada pode pará-lo, que nada pode deter o agir dEle. E Ele venceu a morte, Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressurgiu como um leão que ruge. E nada nesse mundo resiste ao som da sua voz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele nos libertou, Ele nos salvou. E Ele virá para resgatar o seu povo escolhido, amém? Que você possa glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz como uma voz, Senhor, de uma trombeta. Senhor, que ela possa nesse lugar invadir, porque sabemos, Senhor, que Tu estás aqui, Senhor, e queremos Te ouvir, Pai. Assim como a ovelha ouve a voz do bom pastor e segue. É isso que queremos nesse lugar.
que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele
estão felizes? Glórias a Deus. A nossa esperança está no Senhor, amém? Como nós acabamos de declarar. Então que nesse momento você louve e engrandeça o nome do Senhor com muita alegria. Porque o leão da tribo de Judá, ele luta por nós. Ele guerreia as nossas guerras. E com isso, nós já temos a plena vitória, amém? Glórias a Deus. Sim, Deus. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. Vamos louvar com alegria.
Pessoal, olha só. A gente passou já 40 minutos do horário. E a gente está muito feliz, glória a Deus. Mas a gente sabe que nós temos pessoas aqui morando hein? Então qual seria? Tem que ser aquela final, aquela para terminar? Qual? Águas Profundas para terminar? Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá. Águas Profundas. Aleluia! O Senhor tem águas mais profundas para mergulharmos. Então eu quero ver a animação de vocês, amém? Glórias a Deus! As águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Oh, vem sobre nós com a chuva. Faz as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber
pra Cristo aí. A última, gente, a última, videira. Videira, vamos, puxa. Bora, Caio. Vambora, hein. Bora. Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, vem cristalina, que me sacia. O que? Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, o que? Vida eterna e louvor. Todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, vem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, o quê? Vida eterna e louvor. As palmas, vai! Videira, vai! Videira, videira, videira. Ele é a nossa videira. Videira. Jesus Cristo.